Olá a todos, o meu nome é Anderson Albuquerque e o meu grupo é composto pela Nanda Brito, Rafaela Mendes, Renata Nogueira, Renilson Barros e o Alice Padilha. Juntos nós somos discentes do curso de Farmácia da Universidade Federal do Pará, pertencentes ao 8º núcleo, e vamos apresentar um seminário cuja temática é a toxicologia de praguicidas para a disciplina de toxicologia que é ministrada pelo docente Flávio de Vasconcelos. Dando prosseguimento à apresentação, é importante que a gente inicie estabelecendo a definição de alguns conceitos que são muito utilizados nessa área e sobre essa temática, como a definição de praga, que é tudo aquilo que ataca, lesa ou transmite enfermidade às plantas, aos animais e ao homem, aos seres vivos em geral. A definição de praguicida, que pode ser uma substância química natural ou sintética, que geralmente vai ser empregada para matar, repelir, mitigar e atuar no controle geral das pragas. Antigamente era utilizado o termo pesticida, só que é um termo que é usado indevidamente, porque se formos da etimologia da palavra, a palavra pesticida, no latim, peste significa morte, ou seja, é utilizado erroneamente. Outros dois termos que geralmente as pessoas se confundem quanto a essa definição é de agrotóxico ou defensivo agrícola. Na verdade, as duas palavras são sinônimos, o que vai diferir é no seu marketing de divulgação, onde geralmente as indústrias e profissionais agrônomos gostam de utilizar o termo defensivo agrícola. Já o governo gosta de utilizar o termo agrotóxico. Inclusive, esse último, ele vem sendo adotado e consolidado até mesmo por leis federais, onde, para quem não sabe, a definição de agrotóxico, eles podem ser produtos ou agentes de processos físicos, químicos ou biológicos que vão estar destinados a setores de produção, no beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e até mesmo na proteção de florestas, onde ele vai alterar a composição da flora e da fauna com o intuito de preservar a ação danosa de seres vivos que são considerados nocivos a essas formas de vida. Quanto aos aspectos históricos, sabe-se que as pragas elas intervêm no cotidiano do ser humano há muito tempo, pois consta nos registros e manuscritos religiosos que fungos e insetos destruíam as plantações nessa época. Todavia, nesse período, as pragas elas eram consideradas um castigo enviado pelos deuses. Logo, a forma deles combaterem ou evitarem essas pragas era através de rituais religiosos ou mesmo magias. Tanto que, no período da Grécia Antiga, eles recorriam a deuses específicos para evitar essa diversidade natural. Só foi ser utilizado algum composto a partir de 2500, na Suméria, onde eles utilizavam o enxofre para o combate desses insetos. E a partir do século XIV, na China, era utilizado o arsênio para o controle de insetos. Somente a partir da metade do século XIX que foram surgir os primeiros estudos científicos sistemáticos acerca da utilização de compostos químicos com vistas ao controle de pragas. Tanto que nessa época eram muito utilizados extratos vegetais e compostos inorgânicos. Inclusive, como exemplo desses compostos inorgânicos, eram utilizadas misturas como a de sulfato de cobre e cal, que formava o que a gente conhece hoje como cal da bordaleza, e também os compostos orgânicos de origem vegetal, como o próprio piretro, que também pode ser conhecido como pó da Pérsia, que era utilizado para controle de piolhos, do uso da rotenona e da nicotina. A rotenona era utilizada para o controle de largatas e a nicotina era para o controle de insetos, e isso se mantém até hoje. Foi somente a partir do século XX que foram começar a ser sintetizados inseticidas orgânicos sintéticos. E para que isso fosse possível, foi através de um experimento. Nesse caso, a transformação do composto inorgânico, que era o cinamato de amônio, em ureia. E isso foi feito pelo químico alemão Friedrich Wöhler, em 1828. Porque naquela época acreditava-se que os compostos orgânicos não poderiam ser sintetizados no laboratório, mas apenas em organismos vivos. A partir disso, os inseticidas orgânicos sintéticos eles começaram a ser utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, com o intuito de proteger os soldados das regiões tropicais e subtropicais das pragas transmissoras da malária e até mesmo da doença do sono. E um marco formidável dessa época foi a descoberta do DDT, onde ele foi utilizado pela primeira vez em 1943, também durante a Segunda Guerra Mundial, para combater piolhos que infestavam as tropas americanas, que inclusive esses piolhos transmitiam uma doença chamada tifo exantêmico. E em razão desse progresso, começaram a produção desse inseticida e da pesquisa de novos compostos. Porque o DDT ele é um composto organoclorado, mas houve a necessidade de se desenvolver novos compostos com eficiência no controle de pragas, e para isso foram desenvolvidos os organos fosforados e os carbamatos. Inclusive, eu botei aqui um ponto específico, nesse caso visando só o Brasil, que foi o que houve a partir da década de 60, na Revolução Verde, onde houve a inserção por ordem de indústrias de agrotóxicos do governo brasileiro, onde houve um movimento para aumentar as produções de alimentos.
e a partir disso tinha um financiamento bancário concedido aos agricultores para comprar adubo, mas também isso obrigava eles a comprar agrotóxico. Logo, houve um aumento considerável no uso de agrotóxico nas alimentações. Bom, eu trago agora alguns dados epidemiológicos acerca do uso de praguicidas no Brasil, onde, como pode ser visto na tabela, o uso de praguicidas no Brasil ele cresceu substancialmente a partir do início dos anos de 1990, numa taxa bem próxima dos demais países do Mercosul, mas que é superior a de outros grandes produtores agrícolas. E é possível observar que do período de 1991 até 2015, o Brasil foi o país que esteve entre os que mais ampliaram o consumo de agrotóxicos. Só que com o aumento significativo da produção agrícola e dos agrotóxicos, isso acaba gerando efeitos negativos, tanto ao meio ambiente como à saúde do ser humano. Tanto que nesse quadro ao lado, nesse quadro informativo do Sinitox, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, de 2013 a 2015 o número de intoxicações aumentou entre homens e mulheres, inclusive na região norte, o que também tem ocasionado muitas vítimas. E essas intoxicações por agrotóxicos, elas não vão se dizer respeito apenas à exposição ocupacional, nesse caso de trabalhadores que manipulam agrotóxicos, mas também à exposição indireta, que se dá por conta do consumo de alimentos oriundos da agricultura que utiliza esses agrotóxicos. E as mortes ocasionadas por envenenamento a partir do uso de praguicidas, elas se apresentam como a terceira maior causa de suicídio no Brasil. Quanto às formas de exposição, nós temos três veias de absorção: a via dérmica, a via digestiva e a via respiratória. A exposição que se dá a partir da via dérmica é através de aplicações domésticas ou pulverizações em culturas. A via digestiva se dá a partir da ingestão de resíduos tóxicos em alimentos, o que vai incluir carne, peixes, laticínios, frutas e vegetais. E o contato já pela via respiratória se dá através da inalação inadvertida de algum spray ou gás. E geralmente essa exposição ela vai se dar de natureza crônica, porque ela acarreta consequências ao longo do tempo, onde que sabe-se até agora de consequências deletérias na reprodução até sequelas neurológicas ao câncer. É importante mencionar que a exposição ao homem aos praguicidas ele vai resultar de vários fatores, sendo que os indivíduos que participam na fabricação, na aplicação desses compostos químicos, eles vão estar sujeitos a riscos diferentes da população em geral. Quanto às formas de exposição, nós temos três veias de absorção: a via dérmica, a via digestiva e a via respiratória. A exposição que se dá a partir da via dérmica é através de aplicações domésticas ou pulverizações em culturas. A via digestiva se dá a partir da ingestão de resíduos tóxicos em alimentos, o que vai incluir carne, peixes, laticínios, frutas e vegetais. E o contato já pela via respiratória se dá através da inalação inadvertida de algum spray ou gás. E geralmente essa exposição ela vai se dar de natureza crônica, porque ela acarreta consequências ao longo do tempo, onde que sabe-se até agora de consequências deletérias na reprodução até sequelas neurológicas ao câncer. É importante mencionar que a exposição ao homem aos praguicidas ele vai resultar de vários fatores, sendo que os indivíduos que participam na fabricação, na aplicação desses compostos químicos, eles vão estar sujeitos a riscos diferentes da população em geral. Quanto às formas de exposição, nós temos três veias de absorção: a via dérmica, a via digestiva e a via respiratória. A exposição que se dá a partir da via dérmica é através de aplicações domésticas ou pulverizações em culturas. A via digestiva se dá a partir da ingestão de resíduos tóxicos em alimentos, o que vai incluir carne, peixes, laticínios, frutas e vegetais. E o contato já pela via respiratória se dá através da inalação inadvertida de alguns. Passando para a classificação dos praguicidas, nós podemos classificá-los segundo a sua finalidade, onde vamos ter o grupo dos inseticidas, dos herbicidas, dos fungicidas e dos raticidas. Vamos focar nesse primeiro momento no grupo dos inseticidas, que são utilizados no combate aos insetos. E de acordo com a estrutura química, vamos ter os inseticidas organofosforados, que são compostos que ficarão amplamente utilizados como substituto dos inseticidas organoclorados mais persistentes. E isso se deve por conta de algumas vantagens que ele oferece, como eles são biodegradáveis, ou seja, não se bioacumulam nos tecidos nem no organismo, até mesmo no ambiente, como os organoclorados faziam. E quanto à sua estrutura molecular, eles são compostos por éter-amidas. Quanto aos inseticidas carbamatos, os primeiros carbamatos foram postos no mercado por volta de 1950. Eles são compostos que apresentam um pequeno espectro de atividade inseticida.
Quanto à sua estrutura molecular, eles são praguicidas orgânicos que são derivados do ácido carbâmico. Já o seu modo de ação se dá pelo contato e ingestão, e também são igualmente inibidores das enzimas colinesterases, só que por mecanismos diferentes dos organofosforados. Quanto à sua persistência e degradação, em geral eles vão ser compostos estáveis, onde muitos fatores vão influenciar a degradação deles, como a umidade, a temperatura, a luz e a volatilidade. Alguns exemplos de produtos praguicidas de carbamátos que são comumente utilizados na sociedade, temos o Cervin e o Temic. Olá, meu nome é Ananda e eu vou dar continuidade falando ainda sobre a classificação dos pesticidas, no caso agora falando sobre os inseticidas organoclorados. Os inseticidas organoclorados eles foram amplamente utilizados ali, principalmente na década de 1940 até 1960, pelos programas agrícolas e também no controle da malária. No entanto, hoje em dia, o seu uso está praticamente descontinuado por conta dos efeitos ambientais que eram muito danosos. Em relação à sua estrutura molecular, eles são hidrocarbonetos clorados, onde nós sempre vamos ver a presença do cloro e algumas vezes também aparecimento do oxigênio, mas derivam principalmente do clorobenzeno e do ciclohexano e também do ciclodieno. Eu coloquei algumas imagens aí do clorobenzeno e do ciclohexano. Em relação a essa persistência e a degradação, ela é bem longa. Esse foi um dos fatores também que fez com que ele fosse descontinuado, porque, por exemplo, a sua permanência no ambiente, no solo, pode permanecer por até 30 anos. O seu modo de ação, no caso do combate aos pesticidas, às pragas, ele atua principalmente pela ingestão e pelo contato, bloqueando a transmissão dos impulsos nervosos. E alguns exemplos são o endosulfan, ou tiodan, BHC, ou hexaclorociclohexano, e o dienoclor, ou pentac, mas existem uma diversidade muito grande de organoclorados. Uma curiosidade que ainda nós podemos falar é que um dos poucos inseticidas organoclorados que ainda são utilizados é o lindano, que ele está presente no medicamento Quel, no tratamento de doenças ectoparasitárias humanas, e também está presente em alguns produtos domésticos de jardim, de animais. Bom, falando agora sobre os inseticidas de origem biológica, ou pesticidas microbianos, como também são chamados, que são substâncias que derivam de outros organismos vivos também, como bactérias, vírus, fungos, que vão causar doenças em determinadas espécies de pragas. Esse acontecimento, ou esse ataque, ele pode acontecer de forma natural no meio ambiente, mas nesse caso ele geralmente é induzido. São aplicadas certas quantidades suficientes para que tenha um controle ali de uma praga. Ele também é um dos inseticidas mais específicos que nós temos hoje, dificilmente há um resultado ofensivo para as espécies que não são alvo dessa substância, O mais conhecido de todos é a bactéria Bacillus thuringiensis, que ela é utilizada principalmente no controle de certas larvas, moscas, mosquitos, vermes e brocas. Existem também compostos que eles podem ser extraídos do extrato da flor de crisantemo. E ainda também coloquei aí os nomes comerciais dos inseticidas, que é o pirocide ou piretro, ou Prentoxi ou rotenona. Herbicidas. Os herbicidas, eles são substâncias, compostos, que vêm resolver a problemática das ervas daninhas. As ervas daninhas são um problema, principalmente na agricultura, há pelo menos 5.000 anos, pois elas competem com as culturas por umidade, nutriente e luz. Nós podemos classificar os herbicidas como inorgânicos e orgânicos. Dentre os herbicidas inorgânicos, nós temos os sais de amônio,
como por exemplo o tiocianato de amônio, nitrato de amônio, sulfato de amônio e sulfamato de amônio, que geralmente são aplicados na forma de spray foliares. Temos também os boratos, como por exemplo tetraborato de sódio, metaborato de sódio. Os fungicidas, eles são uma classe de pesticidas que são amplamente utilizados não somente pela indústria ou pela agricultura, mas também na vida doméstica da população. Eles fazem desde a proteção das sementes durante o armazenamento, envio e germinação, quanto proteção de culturas maduras, de frutas, mudas, flores, gramíneas no campo, também no armazenamento durante o transporte, na supressão de bolores que às vezes atacam a superfície das outras plantas. E na questão doméstica, também na proteção de tapetes ou tecidos ali na casa para não mofar, por exemplo. Nós podemos encontrar os fungicidas protetores ou ativos de superfície, que são fungicidas aplicados principalmente na forma de pós ou sprays, né, que eles fazem a sua função sem necessariamente penetrar, né, ou se translocar para dentro da planta. Temos também os fungicidas metálicos, inorgânicos ou inorgânicos, que foram basicamente os primeiros a serem criados né, como produtos químicos à base de enxofre, cobre e mercúrio, por exemplo. E dentre os fungicidas orgânicos, nós temos o primeiro, né, a ser descoberto e mais importante dentre esse grupo, o ditiocarbonato. No entanto, hoje já existem outros tipos de fungicidas orgânicos, como o tiram, mancozeb, maneb, entre outros. Dentre os praguicidas, nós também temos os rodenticidas, ou como também pode ser chamado, raticidas, né? Que, como o próprio nome já sugere, eles são compostos projetados justamente para eliminar, né, atacar os roedores. Ele se baseia principalmente nas diferenças fisiológicas que esses animais têm de outros mamíferos, principalmente os seres humanos, e a principal via de exposição, né, que acaba causando toxicidade através da ingestão, né? Ou seja, esses animais ingerem esses compostos e acabam morrendo, né, ou se intoxicando. Dentre os rodenticidas que nós podemos citar, temos o sulfato de tálio e o fluoracetato de sódio. Esse último ele é ilegal aqui no Brasil. Fumigantes. Os fumigantes eles são um grupo de compostos que tem uma natureza extremamente volátil. Nas condições de temperatura e pressão normais, eles apenas existem, né, em gases, na forma de gases ou de vapor. Eles visam principalmente a desinfecção de materiais, objetos ou instalações, né, que não podem ser submetidas a outras formas de tratamento. E é muito utilizado também a fumaça, né? No caso, esse gás, na forma de gás, para ter uma melhor difusão homogênea, por exemplo, em um determinado espaço. Algicidas. Os algicidas, eles são uma classe de pesticidas mais voltada para a eliminação de águas dentro de um meio aquático, né? Existem vários tipos de algicidas voltados para uma grande variedade de espécies de algas, né, sendo elas verdes, pretas, amarelas, e elas podem ser aplicados em vários locais, como rios, lagos, meios de armazenamento de água, mas a sua principal utilização, que é mais comum a gente ver, é sendo utilizado em piscinas. Os algicidas eles podem ser classificados ainda em algicidas de choque, onde eles vão ali realmente fazer um tratamento de eliminação dessas algas, e os algicidas de manutenção, que eles são aplicados para a prevenção, né, para o não aparecimento dessas algas futuramente. Como exemplo, a gente pode citar o acetato de fentina, quinoclamina, cloretos
hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio. E por último nós temos os moluscicidas, que são substâncias ali mais voltadas para o combate, né? Eliminação de moluscos, como os caramujos, e podem ser uma problemática ali em jardins, tanto em jardins como lavouras, estufas, campos, né? Devorando agricultura de alimentos, mas também os moluscicidas eles são usados no controle de pragas de vetores de doenças parasitárias, né? Como sabemos, tem algumas doenças parasitárias que usam o caramujo como vetor ali no seu ciclo parasitário, e então os moluscicidas também são utilizados nesse sentido, para fazer esse controle da praga, para que haja um controle também da disseminação da doença parasitária. Os moluscicidas eles podem ser classificados em sintéticos e naturais, né? O moluscicida sintético mais conhecido é a niclosamida. Olá, eu me chamo Wallace Hans e agora eu irei dar início ao tópico específico sobre inseticidas organofosforados. Bom, a partir dessa apresentação eu vou dar prosseguimento, né, abordando vários tópicos sobre esse tema, como os mecanismos de ação, finalidade, classificações, particularidades, contaminação humana e conduta clínica, bem como uma abordagem geral sobre a contaminação ambiental que é causada por esses inseticidas, né. Bom, os inseticidas organofosforados foram desenvolvidos na primeira metade do século XX, mais precisamente na década de 40, sendo que os organofosforados eles foram os primeiros a substituírem os organos clorados, né, os quais eles já os insetos já apresentavam resistência a esse grupo, certo? No caso dos órgãos fosforados, eles possuem uma ampla gama de produtos agrícolas e sanitários, desde extremamente tóxicos até os com baixa toxicidade, como os teméfos, né, que tem o uso permitido em água potável. E essa questão de grau de toxicidade a gente vai ver mais à frente e também vai entender por que da importância dela, certo? Então, mesmo na área da saúde, os organos fosforados vêm sendo bastante usados, né, dada a sua eficiência, a sua importância. Esse grupo também é muito responsável por diversas mortes, né, e intoxicações que ocorrem no Brasil. Aqui nesse slide a gente pode ver a classificação toxicológica de praguicidas quanto à periculosidade, né? Então a gente precisa entender que os inseticidas, no que se refere à toxicidade, eles podem ser diferenciados, né, ou divididos em 4 classes. Isso ele vai ser de acordo com o quão tóxico, né, é cada um desse composto. Então, essa classificação ela basicamente se baseia na identificação da substância química ou da parte da molécula que apresenta risco, né, risco toxicológico. Então, o que vai diferenciar os praguicidas é basicamente o princípio ativo e a sua formulação também, né? Então, essa classificação de toxicidade dos praguicidas ela foi estabelecida primordialmente por meio de estudos de toxicidade, como a toxicidade por inalação, a toxicidade dérmica e também a toxicidade aguda oral em ratos, né? Sendo que todas com dose letal de 50%, certo? Onde os resultados para os estudos dermatológicos eles foram classificados de forma mais ríspida, né, quando comparado com os valores de dose letal por via oral. Então a classificação de toxicidade ela foi estabelecida, né, e a gente pode evidenciar aqui no quadro, onde a gente tem as classes, né, 1, 2 e 3, onde se subdivide em 1A e 1B e 2 e 3. A 1A ela é classificada como extremamente tóxico, tarjada como vermelha. A 1B altamente tóxica, a 2 moderadamente e a 3 levemente tóxico, onde a dose letal ela foi mensurada a partir de miligramas por quilo, né? Aqui temos 2 estudos, o oral e o dérmico, onde estudaram as formulações sólidas e líquidas. A gente pode ver um exemplo aqui na 1A, que a formulação sólida ela é considerada extremamente tóxica em doses inferior a 5 mg por quilo, né? Enquanto que a formulação líquida ela é considerada extremamente tóxica em concentrações menor que 20 mg por quilo. Então só daqui a gente já consegue ver mais ou menos que a formulação sólida ela possui uma concentração maior, ela possui uma toxicidade maior e uma concentração menor de produto por miligramas, né, comparado ao peso
de quem está entrando em contato com essa substância. Então, nesse caso, né, esse estudo ele é respaldado pela OMS, mas é sempre importante, obviamente, né, sempre estar atualizado quanto à norma vigente oficial aqui no Brasil. Então, sempre há constantes atualizações nesses estudos, mas a questão da legislação ela vai ser abordada um pouquinho mais à frente. Né? Então, os produtos que são similares, né, eles vão se distribuir de acordo com as suas formulações. Por exemplo, os sólidos, como eu falei, né, eles são mais tóxicos que as formulações líquidas. E também é classificado segundo o dado mais agravante obtido. Né? Então, a extrapolação precisa, né, dos dados da dose letal de 50% apurados em animais de laboratório, elas não podem ser reproduzidas em seres humanos por razões óbvias, né, por se tratar de um ser humano. Mas apesar de não ser fundamentada, né, cientificamente adequada para o ser humano, existem estimativas que são dadas de forma aproximadas, né, da quantidade suficiente de produtos diversos, né, desses produtos tóxicos, inseticidas, que são capazes de matar um ser humano. Ou seja, uma dose que é capaz de matar um ser humano, ela pode ser estimada, mesmo não tendo estudos com seres humanos por questões éticas, né, e questões óbvias. Como foi demonstrado nesse quadro aqui em cima, onde temos a dose letal de 50% oral para animal de laboratório, né, em miligramas por quilo, e a dose letal provável, né, para um homem, enquanto que para um animal de laboratório uma dose letal seria de menos de 1 miligrama por quilo, para o homem algumas gotas seria suficiente, né, para causar letalidade nesse indivíduo. Aqui eu trouxe algumas características dos orgânulos fosforados que principalmente podem fazer com que esse composto tenha sua toxicidade exacerbada. Né? Os orgânulos fosforados, como foi falado anteriormente, eles são biodegradáveis, então eles persistem no solo por um tempo relativamente curto, de 1 a 3 meses. Né? E essa degradação ela ocorre pela alcalinidade do meio, que vai levar consequentemente, né, a hidrólise da molécula. Então, geralmente, a maioria dos compostos orgânicos fosforados, eles são bastante instáveis, né, em pH muito alto, por exemplo, pH inferior a 2, mas ele mantém uma estabilidade muito boa quando se tem um pH que gira em torno de 3 a 6, né? Mas existem alguns fenômenos que fazem com que esse composto ele tenha sua toxicidade elevada, como no caso da oxidação, principalmente dos orgânulos fosforados fosforotilatos, né, que quando eles sofrem oxidação, eles vão se transformar em fosfatos. E isso acaba levando, né, a um composto potencialmente perigoso, porque os fosfatos, na verdade, eles possuem uma alta volatilidade e também uma alta toxicidade. Outro fenômeno é a isomerização, né, que é observada principalmente durante a estocagem de malation, né, que essa isomerização vai fazer com que a ação, né, de toxicidade desse composto ela fique exacerbada. E isso geralmente ocorre devido a péssimo armazenamento, né, em altas temperaturas e também quando está relacionado com uma umidade alta também. Então, antes de tudo, a gente precisa entender, né, a estrutura molecular dos compostos orgânicos fosforados. Nesse caso, eles podem ser tanto ésteres, aminas, quanto tióis, que são derivados dos ácidos fosfóricos, até mesmo do ácido fosforamídico e outro tipo de ácidos. Né? No caso dos ácidos fosforamídicos, eles têm que ter pelo menos a presença de um grupo amina para ser considerado um orgânulo fosforado. Então, nesse caso aqui eu trouxe uma representação geral, né, da estrutura dos orgânulos fosforados, onde temos R1 e R2, o grupo, a dupla ligação e também o grupo L. Geralmente, né, normalmente o R1 e o R2 eles são ligados por grupos arilas ou alquilas, enxofre ou oxigênio. No caso da arilas ou alquilas, né, vai formar os fosfinatos. No caso do oxigênio e enxofre, no caso não forma o fosfinato, mas vai formar ou fosfatos ou os fosforotilatos. Certo? Pode ocorrer também a formação de fosfonatos e tiofosfonatos. Nesse caso, precisa necessariamente ter um átomo de fósforo ligado ao R1 e um átomo de oxigênio ou enxofre ligado ao R2. Certo? Também tem as duplas ligações que vão geralmente ser compostas ou por oxigênio ou por enxofre ou selênio, que vão estar ligados, né, ao átomo de fósforo.
E também temos o grupo L. Nesse caso, eles pertencem a uma variedade muito grande de grupos, como os halogênios, alquila, a arila, né, e também os heterocíclicos. Nesse caso, em particular do grupo L, ele vai estar ligado através de um átomo de oxigênio ou de um enxofre, que vai estar ligado, né, ao átomo de fósforo. E nesse caso, o grupo L é chamado de grupo de saída, que vai ser liberado pelo átomo de fósforo quando ele é hidrolisado pela fósforo triesterase, certo? Ou mesmo pela interação com o sítio de ligação da proteína, né, que nesse caso é a acetilcolinesterase. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor desse mecanismo um pouco mais à frente. Então aqui nesse slide a gente tem o mecanismo de ação. Então o principal sítio de ligação dos inseticidas organofosforados é o sistema nervoso central na junção neuromuscular, que vai interagir com a acetilcolinesterase. Nesse caso, a acetilcolinesterase tem a função de catalisar a hidrólise da acetilcolina em ácido acético e colina, como a gente pode ver aqui no esquema. Isso leva ao interrompimento, né, da transmissão dos impulsos nervosos nas sinapses dos neurônios colinérgicos, tanto do sistema nervoso central quanto periférico. Então a acetilcolina ela é um mediador químico, né, que é extremamente necessário para a transmissão dos impulsos nervosos, que está presente tanto nos mamíferos quanto nos insetos. E quando a acetilcolina ela é inibida, vai acontecer a paralisia e levar até a morte desses insetos. E como ocorre de forma similar tanto nos mamíferos quanto nos insetos, é por isso que acaba acometendo os humanos de forma também tão impactante quanto, dependendo da dose e da exposição. Aqui esse próximo slide eu trouxe basicamente para a gente ver, né, esse mecanismo de hidrólise que é catalisado pela acetilcolinesterase, que depende, nesse caso, da adição de um resíduo de serina à carbonila do substrato da acetilcolina. E nesse caso, esse resíduo ele é prontamente fosforilado quando tem a presença de uma molécula, né, dos organos fosforados. Nesse próximo slide aqui a gente pode ver que, ao contrário da enzima acetilada, né, a enzima fosforilada ela vai reagir lentamente com a água, o que permite a desalquilação, né, por substituinte oxila, certo? Então a ligação ao átomo, né, de fósforo, que é um processo conhecido como envelhecimento, vai acontecer. Então os compostos organofosforados eles vão inativar a acetilcolinesterase pela fosforilação no sítio ativo dessa enzima, né, e o resultado é que inativam a acetilcolinesterase, que vai surgir a ligação forte, né, entre o resíduo de histidina, que vai ser protonado do sítio catalítico, e também o átomo de oxigênio, que ele vai estar negativamente carregado do inibidor. Né? Então a histidina protonada ela não pode funcionar, nesse caso, como um catalisador básico geral para a hidrólise da enzima fosforilada, que é necessária para a ativação da acetilcolinesterase. E esse processo de inibição da acetilcolinesterase ele vai depender muito da estrutura química dos organos fosforados que vai estar inibido, né, do organo fosforado que vai estar inibida. Então a inibição, né, da acetilcolinesterase ela é classificada como irreversível. Então a acetilcolina ela não pode, né, mais reagir com o sítio esterásico, e que vai ocorrer nesse caso um acúmulo dela nas regiões de ligação, que é normalmente liberada, né? Então o que vai resultar é toda a sintomatologia da intoxicação por acetilcolina, que vai ocasionar a partir dos compostos organofosforados, devido a todo esse processo de ligação. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a contaminação humana, no que diz respeito à apresentação clínica, o diagnóstico e o tratamento dessa contaminação por organos fosforados. Eu já dei uma breve explanada anteriormente, mas os compostos organofosforados eles inibem duas enzimas, que é a acetilcolinesterase, né, que é encontrada nas junções sinápticas e também nas hemácias, e também a butirilcolinesterase, que é também conhecida como pseudocolinesterase, né, ou colinesterase plasmática, que é encontrada no sangue. Então, cada uma dessas enzimas ela vai quebrar a acetilcolina. No caso dos carbamatos, né, especificamente, o bloqueio da acetilcolina ele é o efeito clínico mais significativo por parte dos organos fosforados e dos carbamatos, né, porque ele vai levar a esse acúmulo de quantidades excessivas de acetilcolina nos receptores muscarínicos, as células secretoras colinérgicas, né, nos receptores nicotínicos,
que são localizados sobre as junções neuromusculares esqueléticas e também nos gânglios autonômicos, e também é encontrado de forma excessiva no sistema nervoso central. No caso dos compostos organofosforados que são lipofílicos, eles podem ser liberados na circulação sistêmica, né, a partir de reservatórios de gordura por vários dias e até mesmo se estender por semanas, né, após a exposição, o que vai prolongar tanto a duração da toxicidade clínica quanto a janela do envelhecimento, que nesse caso é a inibição permanente, né, da acetilcolinesterase. Então, o tratamento, né, com antídoto do tipo, por exemplo, oxima, que é a pralidoxima, né, ele vai ser considerado benéfico somente quando for administrado antes da ocorrência desse envelhecimento. Aqui eu trouxe algumas das principais apresentações clínicas devido à intoxicação. A principal dela é a insuficiência respiratória, que também é a principal causa de mortalidade em pacientes com toxicidade aguda causada, né, por esses inibidores de colinesterase. As manifestações clínicas, elas agudas, né, elas podem ser classificadas em efeitos muscarínicos, efeitos nicotínicos e também aquelas que acometem o sistema nervoso central. Os muscarínicos nesse caso incluem broncoespasmo, bradicardia, vômito, diarreia, miose. Os efeitos nicotínicos são principalmente devido ao excesso da acetilcolina nos músculos esqueléticos e vai incluir principalmente a fraqueza muscular e os tremores que são as fasciculações, né? E também pode acometer o sistema nervoso central, que inclui agitação, convulsão e pode levar até mesmo a coma. Esses sinais e sintomas podem ser avaliados e classificados como vocês vão ver a seguir, né? Bom, também tem a neuropatia periférica tardia e tem também a síndrome intermediária, onde os pacientes eles podem desenvolver fraqueza motora proximal, né, 2 ou 4 dias após a exposição. Além de outros efeitos, né, tóxicos, que são classificados efeitos tóxicos variados por parte dos órgãos fosforados, que eles não possuem um mecanismo bem esclarecido, mas essas manifestações elas podem incluir síndrome de Guillain-Barré, doença de Parkinson, pancreatite, também fertilidade e síndrome de desconforto respiratório agudo, e entre outros tipos de manifestações. Bom, o diagnóstico ele vai ser obtido com base na história da exposição e também na presença de manifestações características muscarínicas, nicotínicas e do sistema nervoso central, como eu falei anteriormente, né? Então, às vezes pode ser aplicado essa escala de coma aqui de Glasgow, que vai avaliar a diarreia, incontinência urinária, miose, broncoespasmo, broncorreia, êmese, lacrimejamento, salivação e sudorese. Outra manifestação que pode ser percebida é o odor de solvente, que pode ser exalada por parte desse paciente, né? É caracterizada como um forte odor de alho. Então, na maioria dos casos, esses sintomas eles são notáveis e mais graves devido às manifestações muscarínicas. Então, quando se faz a avaliação, né, dessa escala de coma, e quando ela for igual ou inferior a 13, geralmente é considerado como um indicador de prognóstico fraco, né? Então não se tem um bom prognóstico. Bom, também existe o exame de colinesterase, né, que é um exame específico e que é solicitado com o objetivo de verificar o grau de exposição da pessoa, né, aos produtos tóxicos. Ele vai investigar tanto a colinesterase eritrocitária quanto a colinesterase plasmática. Esses são os valores de referência e que são dados de acordo com a fisiologia do homem e da mulher. No caso da colinesterase, ele é mais específico do que da acetilcolinesterase, porque quando se tem um valor superior a 50% da depressão da atividade básica, né, geralmente indica um efeito verdadeiro da exposição. No caso da acetilcolinesterase, ele não é tão específico assim, então ele pode acabar sendo deprimido devido a vários fatores, como deficiência genética, doença clínica, desnutrição, exposição crônica, né, ao órgão fosforado, que geralmente, nesse caso, a pseudocolinesterase ela vai cair antes da atividade da acetilcolinesterase e se recupera também mais rapidamente do que a própria acetilcolinesterase. Também exame de sangue, urina, fluido de lavagem gástrica, né, excrementos para agentes específicos e também os metabólitos, eles podem fornecer evidências da exposição, mas eles também não são amplamente utilizados.
Outras análises laboratoriais que podem ser consideradas pela equipe, né, é a gasometria arterial, a oximetria de pulso, o eletrocardiograma, glicose, ureia, creatinina e entre outros. Bom, em relação ao tratamento, antes de tudo, é preciso ter atenção, né? Os socorristas, por exemplo, eles têm que tomar cuidado para prevenir o contato direto com a pele ou com as roupas das vítimas que estão contaminadas, porque pode levar a uma contaminação secundária e doença grave, né? Especialmente com os agentes nervosos ou os pesticidas potentes. Além disso, algumas medidas de prevenção respiratória elas devem ser tomadas por indivíduos que trabalham nessa área contaminadas por vapores ou aerossóis desses agentes nervosos. Bom, além das medidas também de suporte em relação à terapia farmacológica, os fármacos específicos ou antídotos, né, para o tratamento específico, vai incluir o agente antimuscarínico, que é a atropina, e também pode ser o reativador enzimático, que é a pralidoxima, certo? No caso da atropina, ela deve ser administrada em doses escalonadas até que seja evidente, né, uma melhora clínica, que deve ser iniciado com 2 a 5 miligramas por via intravenosa, né, e dobrar a dose administrada a cada 5 minutos até que seja observado o clareamento das secreções respiratórias. Vale lembrar que a atropina ela vai reverter, né, os efeitos muscarínicos, mas não vai reverter os efeitos nicotínicos. Já a pralidoxima, né, ela vai reativar as enzimas colinesterases, como eu falei anteriormente, quando administradas antes do envelhecimento enzimático. Então, ela deve ser administrada como dose inicial de 30 a 50 mg por quilo, no total de 1 a 2 gramas em adultos durante 30 minutos, seguida por uma infusão contínua de 8 a 20 mg por quilo por hora, né? Nesse caso, ela vai ser mais eficaz quando iniciada precocemente, antes que ocorra a fosforilação irreversível da colinesterase. Mas ela mesmo assim ela pode ser eficiente, né, quando administrada tardiamente, particularmente quando ocorre a exposição de compostos altamente lipossolúveis que são liberados no sangue, né, ali a partir dos reservatórios adiposos durante alguns dias ou até mesmo podem se estender por semanas. O período que a terapia deve ser mantido não está claro, né? Mas deve ser mantido por 24 horas após o paciente ele tornar-se assintomático. Outro ponto é em relação à interação medicamentosa entre a pralidoxima e a atropina, que pode fazer com que o efeito da atropina ela seja reduzido. Outra questão é a não recomendação da pralidoxima no caso de intoxicação por carbamato, porque nesse caso a inibição da colinesterase ela é espontaneamente reversível, né, e de curta duração. Mas caso no caso o agente específico ele não seja identificado, né, não saiba se foi por organofosforados ou por carbamatos, o paciente ele deve receber a pralidoxima, né? Ela deve ser administrada de forma empírica. No caso do mecanismo de ação da atropina, né, ela é uma antagonista de receptores muscarínicos que vão estar presentes no músculo liso, nas glândulas secretoras, no coração e também no sistema nervoso central. Então ela vai bloquear a ação da acetilcolina em sítios parasimpáticos, né, miméticos, que estão no músculo liso, nas glândulas secretoras e no próprio sistema nervoso central, aumentando o débito cardíaco também e também ressecando as secreções. Os órgãos fosforados eles não somente podem causar danos ao ser humano, né, diretamente, mas também ao meio ambiente, que pode acometer inclusive o ser humano, mas principalmente a fauna e a flora ali presentes, né, além dos meios hídricos e outras fontes naturais. Tanto que algumas estimativas relatam que apenas 0,1%, né, dos pesticidas aplicados eles vão atingir as pragas alvos, enquanto que o restante ele vai se espalhar pelo ambiente. Então o uso desses produtos eles causam também, né, em grande parte, a contaminação de espécies que não interferem nesse processo de produção que se tenta controlar, que são as chamadas espécies não alvo. Outro problema também é a contaminação por embalagens com borras, né, com borras nesse caso. A destinação, né, dessas embalagens ela é prevista pela Lei 9.974, de 6 de junho de 2000, que obriga os usuários a devolver as embalagens
para os estabelecimentos comerciais e também responsabilizam as empresas produtoras e comercializadoras, né, a recolherem e destinarem adequadamente essas embalagens. Mas o que a gente vê na realidade é que anualmente são comercializados cerca de 130 milhões de unidades de embalagens de agrotóxicos e somente 10 a 20% são recolhidas e destinadas adequadamente, o que favorece, obviamente, a contaminação do meio ambiente, já que essas embalagens provavelmente são descartadas nesse mesmo ambiente. Vários outros estudos também mostraram que há contaminação de rios em perímetros urbanos, contaminação de lagos, como no Paraná, em Fortaleza, até mesmo restaurantes universitários apresentando produtos, alimentos com contaminação por meio dos agrotóxicos, sendo eles organofosforados ou não. Então a gente vê que há essa questão da presença de agrotóxicos no nosso cotidiano. Então, não somente o ser humano, mas toda a fauna e a flora estão em constante exposição, e isso pode afetar esse meio, levando a um desequilíbrio ecológico, como alguns autores costumam classificar. Então, medidas precisam ser tomadas. Agora vamos falar um pouco sobre os plaguicidas de uso doméstico, os principais exemplos. Sou a Rafaela Mendes e vou falar um pouco sobre os inseticidas piretroides. Eles formam um grupo uniforme de pesticidas. Alguns são naturalmente obtidos e outros são sintéticos derivados das piretrinas naturais. As piretrinas, elas são obtidas a partir do piretro, que é uma substância extraída das flores das espécies de crisântemo, que é o Chrysanthemum cinereifolia. O piretro ele é formado por alguns ésteres de ocorrência natural, jamolinas, cinerinas e permetrinas. As piretrinas elas foram utilizadas como inseticidas durante muitos anos, porque ela tem uma ação abrangente contra uma grande variedade de insetos. E também ela possui uma baixa toxicidade em mamíferos, quando em circunstâncias de uso adequado. Entretanto, as piretrinas naturais elas são muito estáveis à luz solar e ao ar, o que diminui a sua eficácia no controle de pragas tanto da agricultura como de insetos domésticos. Então, a partir disso, na década de 70, iniciou-se a mudança estrutural nas piretrinas. Foi aí que se formou o uso de piretroides sintéticos, que modificaram a estrutura química com o intuito de obter substância com maior estabilidade e potencial inseticida. Assim, com a adição de átomo de nitrogênio, enxofre, de halogênios às piretrinas, o problema de estabilidade foi solucionado. E mesmo com essa mudança, os piretroides eles manteram a baixa toxicidade aguda em mamíferos. Eles agem no inseto, causando paralisia imediata e levam à morte rapidamente. Os piretroides eles tiveram seu uso muito difundido como alternativa aos organoclorados, que são muito persistentes no ambiente. Também aos carbamatos, organofosforados, que são em sua maioria muito tóxicos, principalmente para o sistema nervoso central. Em virtude das suas vantagens de uso, os piretroides eles tornaram-se um sucesso e tiveram aumentando seu uso e ampliando para outros fins, além da agricultura, leva à exposição doméstica. Sobre a toxicinética dos piretroides. Em relação à absorção, os piretroides geralmente eles são rapidamente e extensivamente absorvidos pelo trato gastrointestinal, após a administração oral, e pelo trato respiratório, através da inalação de pó ou spray. Entretanto, são pouco absorvidos através da pele intacta. No entanto, eles podem acabar atingindo algumas terminações nervosas. Alguns efeitos sistêmicos eles podem ser observados após altas exposições dos piretroides. E como eles não são compostos voláteis, a toxicidade pulmonar que possa existir devido à inalação do spray, ele é devido a solventes utilizados como veículos, como derivados de petróleo, que ficam junto dos piretroides em algumas marcas de inseticidas, elas que são os principais causadores dessas intoxicações. Estudo comparativo entre a absorção gastrointestinal e dérmica de trans e cis-fenotrina em ratos mostrou que 96% da dose oral foi excretada após 6 dias, enquanto que no tratamento dérmico, 85% da dose não foi absorvida, permanecendo na superfície da pele
e foi encontrada nas fezes após 6 dias os 17% que foram absorvidos pela pele. Sobre a distribuição, eles são lipofílicos, portanto, são rapidamente distribuídos em todo o organismo, principalmente no tecido adiposo, estômago, intestino, fígado, rins e no sistema nervoso. Sobre o metabolismo, a metabolização dos piretóides é rápida e extensiva e envolve enzimas hepáticas diversas, através de reações de oxidação e hidrólise de ésteres, sendo que os compostos parentrais dificilmente são associados a efeitos de curto e longo prazo. Rapidamente, eles são metabolizados a produtos menos tóxicos que as substâncias originadas pelo sistema enzimático CYP450. Portanto, eles não se acumulam no organismo. E por último, sobre a eliminação, os compostos originais e seus metabólitos são eliminados na urina em 12 a 24 horas e não há evidência que tenham recirculação. Agora vou falar sobre alguns aspectos toxicológicos. A toxicidade dos piretroides, de modo geral, como eu citei no início, ela é baixa. Aparentemente é devido ao seu metabolismo, porque há uma rápida biotransformação pelas esterases e enzimas hepáticas. A toxicidade ela também pode depender da via. Por via intravenosa, ela é alta. Por via oral, ela é baixa e moderada. E é quase insignificante por absorção cutânea. A dose tóxica ela varia de acordo com o princípio ativo. A dose oral tóxica em mamíferos ela tem que ser superior a 100 até 1000 mg por quilo. E a dose oral aguda potencialmente letal é de 10 a 100 gramas. Porém, na maioria dos relatos, mostra que a toxicidade desses produtos que contêm piretroides não são exclusivamente por eles, mas sim por ingredientes contidos na preparação, usualmente alguns solventes que são derivados de petróleo. E quando há os efeitos da intoxicação pelos piretroides, normalmente eles estão relacionados à sua estrutura, considerando a estrutura química deles. Eles são categorizados em 2 grandes grupos, o de tipo 1, que não possui grupo ciano, como é o caso da aletrina, da hermetrina, da defenatrina e permetrina, como vocês podem ver na imagem, e o do tipo 2, com grupo ciano, como é o caso da cialotrina e deltametrina. Os do tipo 1, eles parecem agir principalmente nos nervos periféricos, causando a síndrome do envenenamento tipo 1 ou síndrome T. Ela é caracterizada por induzir em ratos tremores por todo o corpo, além de comportamento agressivo, aumento da sensibilidade aos estímulos externos, ataxia e convulsões. Já os piretóides tipo 2, eles agem preferencialmente no sistema nervoso central, induzindo a síndrome da coreoteatose tipo 2 ou síndrome CS, cujos sintomas de intoxicação em ratos são hipersensibilidade, salivação abundante, agitação das mãos ou patas, movimentos de escavar repetitivos e que podem evoluir à coreoteatose, em alguns casos a movimentos crônicos repetitivos. Entretanto, cabe destacar que alguns piretroides, como é o caso da permetrina, ela exibe característica tanto do tipo T como do tipo CS, gerando um quadro clínico combinando das duas síndromes. Agora, sobre os mecanismos de ação dos piretroides. Em um dos mecanismos, os piretroides eles interagem com os canais de sódio distribuídos ao longo do axônio, que é a cauda do neurônio, prolongando ou impedindo o fechamento normal dos mesmos, após a transmissão do impulso nervoso. Assim, eles permitem um fluxo excessivo de íons sódio para o interior da célula nervosa, reestimulando as células nervosas e levando o inseto à morte por hiperexcitação. Ou seja, eles atuam diretamente nos axônios, prolongando a fase conhecida como despolarização do canal de sódio, levando a uma hiperexcitação do sistema nervoso. Em um segundo mecanismo, os piretroides, principalmente do tipo 2, em concentrações altas, eles ligam-se a receptores do GABA, que é um neurotransmissor envolvido em sinapses inibitórias, bloqueando os canais de cloro e sua ativação, o que também leva a essa hiperexcitabilidade do sistema nervoso central.
O estímulo inibitório, ele leva a uma hiperpolarização da membrana do axônio através do fluxo de íons cloro para o interior da célula, via canal de cloro. Eles ativam o glutamato nos canais que são comuns nos músculos e nas células nervosas dos insetos. Eles são moduladores alostéricos positivos que atuam no local de ligação da lactona. Eles competem com o GABA e ligam-se a seu receptor na membrana pós-sináptica, estimulando o fluxo de íon cloro. A ativação do glutamato nos canais de cloro é inibitória, levando à paralisia dos insetos. Agora sobre as manifestações clínicas causadas pelo uso dos piretroides. O início dos sintomas, eles ocorrem aproximadamente após 30 minutos, quando se tem o contato com os piretroides. O envenenamento grave com esses inseticidas, ele é raro, mas depende do tipo de exposição. Eles podem causar alguns efeitos. Na exposição oral, após a absorção de soluções concentradas, pode ocorrer cefaleia, tontura, fibrilações, salivação, vômitos, irritabilidade. E até mesmo depressão leve do sistema nervoso central pode ocorrer quando associado com solvente derivado do petróleo. Também pode ocorrer sintomas de sensibilização e fenômenos alérgicos semelhante a quadro de rinite ou asma. Na exposição inalatória, ocorre a tosse, dispneia, cefaleia, tontura, irritação de vias aéreas, asma, reações de hipersensibilidade, pode ocorrer também broncoespasmo. Essas reações de hipersensibilidade são também causadas quando tem aspiração associada ao solvente derivado do petróleo. Na exposição cutânea, temos eritema, edema, queimação, fisgada, prurido intenso. Sensação de formigamento podem ocorrer em áreas da pele em contato direto com o inseticida. E na exposição ocular, pode ocorrer irritação, lesão de córnea, erosão e até mesmo ceratite, que é a inflamação na córnea. Acerca do diagnóstico, ele é realizado com a história de contato prévio do paciente com a substância. E esse é o único meio diagnóstico, uma vez que a sintomatologia descrita ela é muito inespecífica. Por isso, é baseado na clínica apresentada pelas vítimas, junto com alguns exames que podem ser solicitados para complementar, como hemograma, glicemia, funções hepáticas e renais, gasometria, eletrólitos e eletrocardiograma, onde pode ter algumas alterações no segmento ST e T, ou mesmo taquicardia. E não há nenhum teste laboratorial específico indicado para diagnóstico complementar. O tratamento, ele depende da via de exposição. Na exposição oral, não existe antídoto. Deve-se realizar somente o suporte de vida e o uso de sintomáticos para os sintomas relatados. Não é recomendado provocar vômitos. Em relação à lavagem gástrica, ela não está indicada em pequenas dosagens, somente nas altas dosagens, que é mais de 1 grama por quilo. Se o solvente for derivado de petróleo, a lavagem gástrica ela deverá ser feita com intubação endotraqueal prévia. O carvão ativado ele deverá ser realizado em todos os pacientes e 1 hora após tem que ser usado o catártico salino. Como recomendação, é contraindicado a ingestão de gorduras e leite, pois promove maior absorção do piretroide. E deve-se observar o paciente pelo mínimo de 6 horas e ficar atento se aparecer sinais de depressão do sistema nervoso central ou se o paciente convulsionar. Na exposição cutânea, é recomendada a descontaminação com água corrente e sabão, o uso de sintomáticos relatados pelo paciente, se necessário, e uma avaliação dermatológica. Na exposição ocular, deve-se lavar os olhos com água corrente ou solução fisiológica durante 15 ou mais minutos e repetir se necessário. E realizar uma avaliação oftalmológica. Na exposição inalatória, tem que afastar o paciente da exposição, levando para um lugar arejado. Também recomenda-se o uso de sintomáticos e tem que ser realizado o suporte de vida. Em caso de broncoespasmo, tem que fazer suplementação com oxigênio.
deve-se suspender tratamento com beta-bloqueadores e administrar agonistas beta-2 adrenérgicos inalatórios ou adrenalina subcutânea. Se não houver resposta, tem que utilizar corticosteroides e deve-se monitorar a insuficiência respiratória. Vou falar sobre uma classe de praguicidas proibidos, que são os praguicidas organoclorados. Eles constituem o grupo pioneiro dos praguicidas sintéticos. São de largo uso agrícola e domiciliar e desempenharam um papel marcante no combate a organismos nocivos ao homem, com repercussões sociais e econômicas importantes, porque eles foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial para a proteção contra a malária e outras enfermidades que eram transmitidas pelos insetos. No passado, ela foi amplamente utilizada, porém, a partir dos anos 70, a maioria foi proibida e teve seu uso restrito, devido às suas propriedades de bioacumulação, biomagnificação e persistência. E alguns dos principais usados, que também são proibidos hoje em dia, é o DDT, clordano, lindano, aldrina, entre outros. Eles possuem diferente relação entre a dose, a absorção, a acumulação, porém o quadro clínico que eles causam aos seres humanos são bem similares. O mecanismo de ação deles eles inferem com o fluxo normal de sódio e potássio na membrana axonal. O mecanismo de efeito dele é que eles interferem com o fluxo normal de sódio e potássio na membrana axonal do neurônio, causando a hiperexcitação do sistema nervoso central. Isso resulta em perturbações dos processos mentais e convulsões. A dose tóxica ela varia com o princípio ativo. A toxicidade do DDT, que é o mais conhecido, ela é moderada, de 50 mg por quilo a 1 grama por quilo, assim como do lindano. Já a daldrina, que também dei como exemplo, é uma toxicidade alta. Com 50 mg por quilo, já tem os efeitos tóxicos. Na farmacocinética, a absorção, todos são bem absorvidos por via oral. Por via dérmica, a absorção é variável, pois depende muito do composto. E por via inalatória, ele é pouco absorvido. E a distribuição, por eles serem altamente lipofílicos, permite a distribuição para todo o organismo. E eles possuem uma rápida redistribuição do sistema nervoso central para o sangue, e daí para o tecido adiposo, onde se acumula. Em relação ao metabolismo, ele é lento para alguns, como o DDT, favorecendo a bioacumulação, e rápido para outros, como o lindano, que são pouco persistentes nos tecidos. Em relação à eliminação, o tempo de meia-vida dos compostos que possuem metabolismo lento varia de meses a anos. Para o lindano, é de 21 horas em adultos. E a principal via de excreção é a biliar, mas alguns metabólitos podem ser encontrados na urina. Já outros possuem recirculação enterohepática ou enteroetérica. Todos os compostos altamente lipossolúveis são excretados no leite materno. Olá, me chamo Renata Nogueira e agora eu vou estar falando sobre os raticidas. Bem, das pragas urbanas que incomodam a população, os roedores são, sem dúvida, os piores e mais perigosos. Os ratos, por exemplo, trazem sérios riscos e prejuízos aos seres humanos, pois têm hábitos furtivos, podem contaminar alimentos, roer tecidos, madeiras, plásticos e outros, destruir lavouras, principalmente de grãos, e também podem transmitir doenças como a leptospirose e a peste bubônica. Para eliminá-los, são usados raticidas ou rodenticidas, compostos químicos altamente tóxicos, não só a ratos, mas a roedores em geral, como camundongos ou ratazanas. Antigamente, desde o ano de 1940, os raticidas utilizados eram inorgânicos, à base de talho, arsênio, fluoracetatos, que são substâncias extremamente tóxicas. Com o passar do tempo, a partir da década de 70, esses compostos foram substituídos por orgânicos, como a varfarina, que é derivada da cumarina, e indandionas. Os raticidas modernos geralmente têm efeito anticoagulante, ou seja, impedem o processo de coagulação sanguínea provocando hemorragias, o que leva o roedor à morte. Aqui no Brasil, os permitidos são os derivados de cumarina ou cumarínicos e os derivados de indandionas.
O mecanismo de ação desses raticidas se dá pela inibição da síntese no fígado da vitamina K, muito importante no processo da coagulação sanguínea. A substância pode permanecer no tecido do animal ainda que ele seja tratado. A estreptocinina, outro tipo de raticida comum, porém de uso proibido, age aumentando a excitabilidade reflexa da medula espinhal. Assim, o controle normal dos estímulos neurais é perdido, provocando a contração simultânea de todos os músculos do corpo. Tais compostos podem ser classificados em agudos ou crônicos. Os raticidas agudos, como o arsênio, a estreptocinina, o sulfato de tálio, causam a morte do roedor em até 24 horas após a ingestão e foram proibidos no Brasil devido à alta toxicidade, por serem inespecíficos e muitos não têm antídoto, que no caso seria uma substância que ajudaria a impedir a ação do composto no corpo, além de tornar o roedor resistente caso haja ingestão de doses insuficientes. Já os crônicos têm efeito contrário, isto é, levam o roedor à morte em alguns dias após a ingestão. São largamente utilizados em todo o mundo por serem seguros e por existir antídoto, que é a vitamina K injetável. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os comarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o comatetralil, o comaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicomarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os comarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o comatetralil, o comaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicomarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os comarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o comatetralil, o comaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicomarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os comarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o comatetralil, o comaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicomarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os comarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o comatetralil, o comaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicomarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os comarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o comatetralil, o comaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicomarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os comarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o comatetralil, o comaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicomarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os comarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o comatetralil, o comaclor
e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicumarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os cumarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o cumatetralil, o cumaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicumarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os cumarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o cumatetralil, o cumaclor e a bromadiolona. De segunda geração, nós temos o brodifaco e o difenaco. Todos eles têm em comum a estrutura da hidroxicumarina, que está representada no slide. Como exemplos dos raticidas legais liberados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, entre os cumarínicos nós temos os da primeira geração, que como exemplo temos a varfarina, o cumatetralil, o cumaclor e a bromadiolona. Ainda como exemplo de raticidas legais, nós temos os derivados da indandiona. Como exemplo, temos a clorfacinona, a difacinona e a pindona. Eles têm todos em comum também uma estrutura muito parecida com a indandiona. Justamente por isso, eles são derivados. Como exemplos de raticidas ilegais aqui no Brasil, nós temos o chumbinho, a estrixinina, o fluoracetato de sódio e o arsênico. O chumbinho, por exemplo, ele não é um raticida anticoagulante. Porém, essa forma ilegal, que é proibida aqui no Brasil, teria até uma forma legal, né, que seria, no caso, a formulação original. Porém, o chumbinho, ele se caracteriza, como vamos ver mais lá para frente, como uma mistura de inseticidas organofosforados com carbamatos, e às vezes nessas misturas também podem ter outros tipos de inseticidas, além de impurezas como pólvora, areia, entre outros. Com raras exceções, a ingestão acidental ou intencional de raticidas constitui-se um problema toxicológico sério, uma vez que os pacientes intoxicados geralmente ingeriram uma grande quantidade do produto e os sinais e sintomas da intoxicação já estão bem avançados quando mesmo procura o serviço médico. Como outros produtos de uso domiciliar, a intoxicação por raticidas é mais comum em crianças, que têm problemas mais sérios de intoxicação devido ao seu baixo peso em relação à dose ingerida. Como já falado antes, os raticidas anticoagulantes podem ser divididos em duas classes de acordo com a sua estrutura química: as hidroxicumarinas, ou derivados cumarínicos, e as indandionas. As cumarinas e indandionas atuam pela inibição da enzima K, epóxito redutase e vitamina K redutase do ciclo da vitamina K no fígado, que leva a uma depressão da vitamina KH2, forma ativa da vitamina K, e consequentemente leva a uma diminuição dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10 ativos, levando à prolongação do tempo de protombina. Além disso, agem diretamente nos vasos sanguíneos, aumentando a permeabilidade capilar no organismo. Um distúrbio hemorrágico pode ter início após a degradação dos fatores de coagulação já produzidos e circulantes, pois a falta da vitamina K só interfere na ativação de novos fatores de coagulação. O prolongamento do tempo de protombina é esperado somente quando a meia-vida dos fatores de coagulação estiver em torno de 25% do seu valor. Para os fatores, são os seguintes valores: para o fator 7, de 4 a 7 horas, para o fator 9, 24 horas, para o fator 10, de 36 a 48 horas, e o fator 2, 50 horas. Esses valores são importantes de serem observados porque em casos de intoxicação em que o paciente evoluiu, por exemplo,
para uma hemorragia, um sangramento ou até mesmo um choque grave, é necessário realizar exames como a avaliação do tempo da protrombina, né? E isso vai ser muito importante também para o diagnóstico e para a definição do tratamento desse paciente. Com relação à toxicocinética dos raticidas legais ou anticoagulantes, apesar de serem dois grupos diferentes, eles têm uma cinética, uma farmacocinética, uma farmacodinâmica muito parecidos. Na absorção, eles podem ter uma boa absorção a partir da ingestão oral lá no trato gastrointestinal, entre 2 a 3 horas. Eles também realizam alta ligação proteica, o que faz com que seja mais difícil de essa ligação ser quebrada. Sobre a distribuição, eles podem atravessar a barreira hematoplacentária, tendo então o risco de teratogenicidade. Além disso, eles podem ser excretados também no leite materno. Pelo metabolismo, eles são metabolizados lá no fígado por meio do sistema enzimático do citocromo P450. Também pode haver conjugação com ácido glicurônico, resultando numa liberação biliar, e também podem estar presentes lá na recirculação enterohepática. A sua eliminação normalmente é principalmente renal. Sobre as manifestações clínicas em humanos, o paciente, após uma ingestão única de raticida, pode apresentar-se assintomático, principalmente se for acidental, com ingestão de pequena quantidade. Doses de 5 a 10 mg por dia de farfarina, por exemplo, numa semana, e menos de 1 mg de difenaco em um adulto, ou 0,014 mg por quilograma em uma criança são capazes de desencadear sintomas. Uma ingestão a longo prazo, mesmo em pequenas doses, constitui maior risco de provocar distúrbios hemorrágicos. Os sintomas iniciam em média 1 a 2 dias depois da ingestão. Mais raramente, nos casos de grande ingestão, os sintomas ocorrem em 12 horas. O quadro clínico inclui sangramentos espontâneos, sangramento gengival, equimoses, hematomas, principalmente nos joelhos, cotovelos e nádegas, hemorragia subconjuntival, macrohematúria acompanhada de dor na região lombar, epistaxe, hemorragia vaginal e gastrointestinal. Além disso, podem aparecer sintomas de anemia, como fadiga e dispneia. Os casos mais graves apresentam hemorragia na cavidade abdominal e podem evoluir para choque e óbito. Além das manifestações hemorrágicas, também devemos levar em conta as manifestações gastrointestinais, porque a maioria dos casos é por conta de ingestão, via oral. Então podem também ter náuseas, vômitos, cólicas e até mesmo diarreia. Com relação aos sintomas de anemia, que são fadiga e dispneia, é muito importante observar e até mesmo realizar um diagnóstico diferencial. Junto com isso, ainda mais se o paciente estiver apresentando algum tipo de hemorragia. Por exemplo, o paciente pode até mesmo sendo raro, ter uma causa hereditária, como uma hemofilia, e até mesmo uma causa adquirida, como a deficiência de vitamina K, que podem estar piorando ou até ocasionando esses quadros. Sobre as manifestações clínicas em humanos, o paciente, após uma ingestão única de raticida, pode apresentar-se assintomático, principalmente se for acidental, com ingestão de pequena quantidade. Doses de 5 a 10 mg por dia de farfarina, por exemplo, numa semana, e menos de 1 mg de difenaco em um adulto, ou 0,014 mg por quilograma em uma criança são capazes de desencadear sintomas. Uma ingestão a longo prazo, mesmo em pequenas doses, constitui maior risco de provocar distúrbios hemorrágicos. Os sintomas iniciam em média 1 a 2 dias depois da ingestão. Mais raramente, nos casos de grande ingestão, os sintomas ocorrem em 12 horas. O quadro clínico inclui sangramentos espontâneos, sangramento gengival, equimoses, hematomas, principalmente nos joelhos, cotovelos e nádegas, hemorragia subconjuntival, macrohematúria acompanhada de dor na região lombar, epistaxe, hemorragia vaginal e gastrointestinal. Além disso, podem aparecer sintomas de anemia, como fadiga e dispneia. Os casos mais graves apresentam hemorragia na cavidade abdominal e podem evoluir para choque e óbito.
Além das manifestações hemorrágicas, também devemos levar em conta as manifestações gastrointestinais, porque a maioria dos casos é por conta de ingestão, né, via oral. Então podem também ter náuseas, vômitos, cólicas e até mesmo diarreia. Com relação aos sintomas de anemia, que são fadiga e dispneia, é muito importante observar e até mesmo realizar um diagnóstico diferencial. Junto com isso, ainda mais se o paciente estiver apresentando algum tipo de hemorragia. Por exemplo, o paciente pode até mesmo sendo raro, né, ter uma causa hereditária, como uma hemofilia, e até mesmo uma causa adquirida, como a deficiência de vitamina K, que podem estar piorando ou até ocasionando esses quadros. Com relação ao diagnóstico e tratamento de suspeita de ingestão dos raticidas legais, é muito importante fazer uma diferenciação, se possível, se essa intoxicação foi acidental ou intencional. Nos casos acidentais, como é colocado nesse fluxograma, a gente tem que considerar casos geralmente envolvendo crianças ou adultos em que foi confirmada uma ingestão acidental em pequena quantidade de assintomáticos. Nesses casos, não é necessário encaminhar para serviço de saúde. E se estiver no serviço de saúde, não há indicação de procedimentos, por exemplo, de descontaminação gastrointestinal. Pode-se liberar o paciente sem medidas terapêuticas ou solicitação de exames. No caso de crianças, é necessário realizar orientação aos pais em relação ao armazenamento adequado e cuidados com os produtos. Já nos casos de ingestão maior que um pacote com 25 gramas, por exemplo, ou dúvida quanto a essa circunstância, é necessário fazer exames como o de tempo de protrombina e o RNI na admissão do paciente para avaliar no caso de ingestão repetida. Se tivermos um RNI igual ou inferior a 2, é necessário repetir esses exames em até 48 horas. Se o mesmo resultado se repetir, deve-se fazer uma liberação após avaliação psicológica e psiquiátrica. Já se esse RNI for maior que 2, é necessário iniciar a administração de vitamina K por via oral. É recomendado uma ampola de 12 em 12 horas, até o RNI ser igual ou inferior a 2. Após isso, realizar controle do tempo de protrombina e RNI de 12 em 12 horas. Quando o RNI for igual ou inferior a 2, parar a vitamina K, a administração, e repetir os exames após 48 horas. Importante ressaltar que nos casos intencionais, se houve ingestão de grande quantidade e isso for a menos de 1 hora, pode-se orientar uma dose de carvão ativado por via oral. Além disso, se o paciente estiver sem ideação suicida e tiver uma rede social de amparo adequada, ele pode ser liberado, com a orientação de retornar em 48 horas após a admissão para repetir os exames. Casos em que o paciente não retornou para repetir o exame, deve-se encerrar o caso. Mas se o paciente confirmar que foi intencional e o profissional de saúde avaliar isso no caso, deve-se encaminhar para uma avaliação psicológica e psiquiátrica e realizar o acolhimento adequado desse paciente. Ainda de acordo com o POIS Index, a vitamina K1 é um antídoto específico e deveria ser administrado em qualquer paciente com TAP ou RNI prolongados. A terapia oral pode ser adequada para uma coagulopatia leve. Adultos devem receber de 15 a 25 mg, crianças de 5 a 10 mg, e titular as próximas doses baseadas no RNI. Doses de manutenção de mais de 100 mg por dia podem ser requeridas por muitos meses em casos severos. A vitamina KI subcutânea é apropriada inicialmente para tratar pacientes com coagulopatia significante, sem sangramento ameaçador à vida, preferível em casos severos quando a rápida correção é requerida. Uma dose inicial em adultos é de 10 mg via endovenosa. Pode-se administrar plasma fresco congelado e ou concentrado de fatores em adição à concentração. Hemácias e vitamina KI em pacientes podem ser administrados com sangramento ativo ameaçador à vida. Ainda de acordo com o POIS Index,
A vitamina K1 é um antídoto específico e deveria ser administrado em qualquer paciente com TAP ou RNI prolongados. A terapia oral pode ser adequada para uma coagulopatia leve. Adultos devem receber de 15 a 25 mg, crianças de 5 a 10 mg, e titular as próximas doses baseadas no RNI. Doses de manutenção de mais de 100 mg por dia podem ser requeridas por muitos meses em casos severos. A vitamina KI subcutânea é apropriada inicialmente para tratar pacientes com coagulopatia significante, sem sangramento ameaçador à vida, preferível em casos severos quando a rápida correção é requerida. Uma dose inicial em adultos é de 10 mg via endovenosa. Pode-se administrar plasma fresco congelado e ou concentrado de fatores em adição à concentração. Hemácias e vitamina K em pacientes podem ser administrados com sangramento ativo ameaçador à vida. Já de acordo com a plataforma ToxBase, o benefício da descontaminação gástrica é incerto. A maioria das crianças não requer tratamento e é desnecessário medir RNI em crianças que tenham ingerido pequena quantidade de iscas. Pode-se considerar carvão ativado se o paciente chega até 1 hora após uma overdose deliberada. O RNI deverá ser medido 24 a 48 horas após a ingestão, se houver qualquer dúvida sobre a severidade da intoxicação. Ainda de acordo com ToxBase, se não há sangramento ativo e o RNI for menor ou igual a 4, após 36 a 48 horas de ingestão, o tratamento com vitamina K não é necessário. Se não há sangramento ativo e o RNI for maior que 4, pode-se administrar vitamina K em adultos de 10 a 20 mg via oral, em crianças 100 microgramas por quilograma, ou adulto 10 mg via endovenosa e crianças 100 microgramas por quilograma via endovenosa. É necessário repetir a RNI em 24 horas e considerar novas doses de vitamina K. Doses diárias podem ser necessárias até que o RNI esteja em faixa normal. Por fim, ainda de acordo com ToxBase, se houver sangramento ativo ou uma hemorragia importante, pode-se administrar complexo protombínico de 30 a 50 U por quilograma ou plasma fresco congelado na dose de 15 mg por quilograma. Administrar a vitamina K via endovenosa lento de 10 a 20 mg no adulto e 250 microgramas por quilograma na criança. O tratamento com vitamina K pode levar semanas ou meses. O RNI deveria ser monitorado por 2 semanas após o tratamento para assegurar a não recorrência da anticoagulação. Observação: o complexo protombínico é um complexo que consiste em concentrados de ativadores e precursores dos fatores da vitamina K dependentes, que são justamente os fatores 2, 7, 9 e 10, que vão ser, no caso da intoxicação, influenciados, ou bloqueados pela ação dos raticidas anticoagulantes. E esse complexo ele permite uma infusão de menor volume do que o plasma fresco congelado, PFC, sendo que existe esse dado muito importante que 10 ml do complexo protombínico equivalem a 600 ml de PFC. Agora, trazendo um exemplo de raticida ilegal, nós temos o chumbinho. Como nome comercial, o aldicarb, puro ou misturado com os carbamatos e ou organofosforados, vem sendo comercializado ilegalmente como raticida, com o nome vulgar de chumbinho. O produto ilícito, por vezes, contém ainda materiais espúrios, como pólvora, semente, alpiche, raticidas cumarínicos, areia, entre outros. O chumbinho não tem cheiro nem sabor e por isso é frequentemente usado como veneno para matar ratos. Embora ele possa ser comprado de forma ilegal, o seu uso é proibido no Brasil e em outros países, porque não é seguro como raticida e tem grandes possibilidades de envenenar pessoas. Pelo seu formato e tamanho, podem haver intoxicações acidentais, principalmente em crianças.
Além disso, ele também pode ser usado em tentativas de suicídio, homicídio, e por isso a sua comercialização é muito perigosa. Justamente por isso, ele é ilegal no Brasil e em outros países. Quando uma pessoa ingere o chumbinho acidentalmente, a substância inibe uma enzima muito importante do sistema nervoso, que é essencial para a vida, que é a acetilcolinesterase, que já foi apresentada pelo meu amigo Wallace. O quadro clínico esperado pela intoxicação com chumbinho é a síndrome colinérgica, que pode ter sintomas variados, como a cialorreia, sudorese intensa, vômitos, diarreia, lacrimejamento, bradicardia, miose, hipersecreção brônquica, fasciculações, mioclonias, convulsões, alteração do nível de consciência, broncoespasmo, entre outros. Se isso acontecer, deve-se chamar o SAMU através do número 192, explicando onde se está e como está a pessoa que tocou ou ingeriu a substância. Se não for possível, encaminhar o mais urgentemente possível para o sistema de saúde mais próximo. O tratamento da vítima intoxicada por chumbinho é voltado para o suporte das funções vitais, além do uso da atropina por via endovenosa. Sobre as doses de atropina que devem ser usadas para a vítima de intoxicação por chumbinho, nós temos a dose de ataque, que para adultos é de 1 a 4 mg por dose via endovenosa, para crianças de 0,01 a 0,05 mg por quilograma de peso dose. Isso, uma administração de forma contínua. E deve se repetir a cada 3 a 10 minutos, até obter sinais de atropinização. A dose de manutenção não tem um esquema rígido. Usualmente, de 1 a 4 mg por hora em adultos e 0,01 a 0,05 mg por quilograma por hora em crianças, podendo chegar a doses mais elevadas. Como conclusões gerais, nós temos que, nas intoxicações acidentais por raticidas anticoagulantes, em que a ingestão é de menos de um pacote, não são indicadas medidas terapêuticas ou de monitorização. Nas intoxicações por tentativa de suicídio ou suspeita de tentativa de homicídio, é importante monitorar o TAP. Estima-se que 50% dos pacientes em tentativa de suicídio podem mentir sobre a quantidade ingerida. Não são esperadas intoxicações por via cutânea. Deve-se estar atento à possibilidade de ingestão de chumbinho, por conta do uso ilegal clandestino como raticida. E também é muito importante encaminhar para avaliação psicológica e ou psiquiátrica os pacientes que tentaram suicídio. O acolhimento deste paciente é indispensável. Olá a todos, me chamo Renilson Barros e irei dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, irei falar um pouco relacionado à legislação de praguicidas no Brasil. Esse é um resumo das principais leis relacionadas ao uso de praguicidas no Brasil. Todos nós sabemos que os praguicidas têm grande impacto em nossas vidas, tanto social, sanitário e ambiental. Até o ano de 1989, não existia uma legislação específica relacionada aos praguicidas no Brasil. No entanto, em nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 25, cita que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Tendo isso como base, em 1989 é regulamentada a Lei de Praguicidas no Brasil, conhecida como a Lei 7.802 de 1989, a Lei dos Agrotóxicos. Ela dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte e o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação e exportação, o destino final dos resíduos em embalagem, o registro, classificação, o controle, a expensão e a fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins, entre outras providências. Os agrotóxicos podem ser utilizados no país se forem registrados em órgão federal, competente em consonância com as diretrizes e exigências dos órgãos responsáveis pelos setores de saúde, meio ambiente e agricultura.
Essa lei é regulamentada a partir do decreto de números 4.074 de 2002, que estabeleceu que as competências para os 3 órgãos envolvidos no registro serão a Anvisa, vinculado ao Ministério da Saúde, o IBAMA, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cada órgão realiza um tipo de avaliação do produto, de forma independente, cabendo à Anvisa avaliar a toxicidade para a população humana, em quais condições o seu uso é seguro, avaliação toxicológica, e o IBAMA determinar o potencial poluidor e sua toxicidade para diferentes organismos, a avaliação ambiental, e o MAPA, a eficácia agronômica do produto, a avaliação da eficácia, e conceder o parecer final no registro, no Brasil. Outra lei importante de ser citada é a Lei de número 6.360, de 23 de setembro de 1976. Ela fala sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e das outras providências. Ela não é uma lei específica para os plaguicidas, ou seja, os agrotóxicos. Mas é importante salientar em seu artigo 3, inciso 7, ela fala sobre os saneantes domissanitários, que são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água, compreendendo inseticidas e raticidas, sendo que os inseticidas são destinados ao combate, prevenção e ao controle de insetos em ambientes e lugares de uso públicos ou não, e raticidas, que são destinados ao combate a ratos, camundongos e outros roedores em domicílios, embarcações, recintos e em lugares de uso público, contendo substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não oferecem risco à vida ou à saúde do homem e aos animais. Além disso, também temos a portaria de número 500, de 12 de março de 2009, que tornou pública a proposta do projeto de resolução, um regulamento técnico Mercosul para produtos desinfetantes domiciliares com os rodenticidas e inseticidas biológicos. Aqui no slide temos um resumo de algumas leis e decretos e RDCs relacionadas ao uso de agrotóxicos ou praguicidas no Brasil. A Lei de número 10.603, de 17 de dezembro de 2002, dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e das outras providências. A Lei de número 9.294, de 15 de julho de 1996, dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas nos termos do artigo 220 da Constituição Federal. Temos também o Decreto de número 2018, de 1º de outubro de 1996, que regulamenta a Lei de número 9.294. Outra é a RDC de número 4 de 2012, que utiliza os critérios para a realização dos estudos de resíduos de agrotóxicos para fins de registros de agrotóxicos no Brasil. Temos também a RDC a RDC 294 de 2019, que utiliza os critérios para avaliação e classificação toxicológica, priorização da análise e comparação da ação toxicológica de agrotóxicos, componentes e afins e preservativos de madeira. Além disso, também temos a RDC 244 de 2003, que altera o item 1.6 da monografia técnica das diretrizes e exigências referentes à autorização, registro e renovação de registro e extinção de seus produtos agrícolas e afins. E também temos a RDC de número 184 de 2017, que é um procedimento simplificado para avaliação toxicológica para o registro e alterações pós-registro de produtos técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins e preservativos de madeira. Por fim, perigo. Nossa saúde sempre está em risco. Foi aprovado recentemente a PL 6.299 de 2002. Ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados e também foi aprovada no Senado, mas como teve mudança em seu texto, ela precisa ser votada novamente. Na prática, essa PL 6.299 de 2002 flexibilizaria a Lei 7.802 de 89, a lei dos agrotóxicos. Essa nova PL
a PL 6.299 de 2002, ela centralizaria no Ministério da Agricultura as tarefas de fiscalização e análise de praguicidas. E prevê também a concessão do registro temporário se o prazo não for cumprido. Ou seja, com a aprovação dessa PL 6.099 de 2002, aumentaria ainda mais os riscos na saúde da população e também os riscos ambientais. Além disso, além da importância que as leis têm para os praguicidas, é importante também que sejam investidos na fiscalização. Saiu recentemente nas mídias que uma grande rede de supermercados foi condenada por vender alimentos com agrotóxicos proibidos. Ou seja, mesmo que existem as leis e essas leis ainda estão tentando ser menos rígidas por parte de grande parte política, por interesses econômicos, é necessário também que seja investido na fiscalização, pois sem a fiscalização, como podemos ver, a nossa saúde sempre está em risco e o meio ambiente também. Essas foram as nossas referências utilizadas no nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.